Fala, guerreiro, guerreira. Dando sequência ao nosso projeto Questões de Provas, no vídeo de hoje eu trouxe uma questão da banca FGV para o cargo de policial civil. Vem comigo. No enunciado, a banca trouxe uma questão acerca do nosso Código Penal, onde ela falou o seguinte: insatisfeito com uma disputa acirrada no jogo de futebol, Ares, que contava com 17 anos e 11 meses de vida, aguarda a saída de Priapo de um curso preparatório. Gente, primeira coisa que eu vou estar ensinando para vocês aqui é o seguinte: começou a fazer uma questão de prova, tá? O enunciado da questão, ele já trouxe algumas informações como a idade de alguém, assim, alguma coisa de importante, né? Como é o caso aqui, você já pode dar uma circulada, tá? Ou seja, eu tenho aqui Ares, né? Um jovem aqui que tem 17 anos e 11 meses. Então eu vou circular aqui a idade dele, 17 anos e 11 meses. Logo eu sei aqui que ele é de menor, tá? Então, ele aguarda a saída de Priapo, de um curso preparatório, efetuando 5 disparos com revólver adquirido com aquela finalidade, ou seja, ele adquiriu o revólver com qual finalidade? A finalidade de resolver um problema que ele tinha com Priapo, tá? Tendo alvejado seu alvo e sem munição extra, né? Então, logo ele usou todas as munições sem colocar mais munições no revólver. Ares deixa o local, tomando rumo ignorado, ou seja, ninguém sabe para onde ele foi. Priapo é socorrido por transeuntes, né, pessoas que estavam próximas ao local, e levado ao hospital, onde permanece internado por 2 meses, quando então vem a óbito em razão exclusivamente dos ferimentos sofridos. Então aqui eu tenho Ares, que é o agente, que é o autor da conduta criminosa, e ele efetuou os 5 disparos e sumiu. E eu tenho Priapo, que é a vítima, né, que ele levou, os tiros foram em sua direção, acertaram, né, o alvejaram o tiro, e após ser levado para o hospital, ele vem a óbito 2 meses depois, em razão dos disparos efetuados por Ares. Beleza. De acordo com o Código Penal, Ares deverá, agora eu tenho aqui as alternativas tragas pela banca, tá? Alternativa A, responder pelo crime em razão da teoria do resultado, responder pelo crime em razão da teoria mista, responder pelo crime em razão da teoria da ação, não responder por crime em razão da teoria da ambiguidade e não responder por crime em razão da teoria da atividade. Gente, primeira coisa, eu tenho aqui Ares, né? Ele tem 17 anos e 11 meses. Logo, ele é de menor, tá? Então ele não responde por crime. Então já elimino a alternativa A, B e C. Tá? Então eu tenho a alternativa D, né, que diz não responder por crime em razão da teoria da ambiguidade, e eu tenho a alternativa E, não responder por crime em razão da teoria da atividade, tá? O nosso Código Penal, já vou trazer o gabarito para vocês antes de eu comentar a questão. O nosso Código Penal, ele adotou a teoria da atividade, tá? Logo quer dizer o quê? Que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então aqui eu tenho a teoria da atividade, que é a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro. Logo, Ares não vai responder por crime em razão da teoria da atividade, tá? Então a ele vai ser imputado um ato infracional análogo ao crime de homicídio, que foi o crime que ele praticou. E eu já trago um bizu para vocês, né? Quem é concurseiro aí há mais tempo, né? Já provavelmente já escutou, né, esse mnemônico, e quem está começando agora é o UTA, né? Eu tenho UTA em relação ao lugar do crime, a teoria da ambiguidade. Tempo do crime, né? Teoria da atividade, tá? Então sempre que se referir a lugar do crime, ambiguidade, né? E sempre que falar tempo do crime, teoria da atividade, tá? Além disso, eu tenho lá no meu, né, nas penais especiais, lá no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 104, ele fala o seguinte, ó, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeito às medidas previstas nesta lei, né? Então eles vão responder de acordo com o ECA. E lá no parágrafo único diz o seguinte: para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato, tá? Mas um detalhe importante aqui é o seguinte: como o crime que Ares cometeu não se trata de um crime permanente nem um crime continuado, tá? Então foi um crime ali que ele foi lá, efetuou o disparo e a sua conduta criminosa ali, ela se encerrou naquele momento, tá? Ainda que outro seja o momento do resultado, como foi o que aconteceu com a morte de Priapo, tá? E lá no Código Penal, no nosso artigo 27, que ele diz o seguinte, né? Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, então eu não posso imputar crime ao menor de 18 anos, apesar dele praticar uma conduta criminosa, né, aí ele vai ser imputado ele vai responder de acordo com o ECA, né, que é com a Lei 8.069, ficando sujeitos
as normas estabelecidas na legislação especial. Então, os menores de 18 anos, né, aí eles irão responder de acordo com o ECA, tá? Então aqui o nosso gabarito é a alternativa aí, né? Ares não irá responder por crime em razão da teoria da atividade, que ela considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, né? Ainda que outro seja, né, o momento do resultado, ó. Ainda que o resultado seja em outro momento, tá? Então quando Ares efetuou os disparos em Priapo, ele tinha 17 anos e 11 meses, então aí ele não será imputado o crime, né, ele não vai responder por homicídio, artigo 121, né? E a pegadinha da banca aqui foi o seguinte: se ele tinha 17 anos e 11 meses quando ele efetuou os disparos, e se quando Priapo morreu 2 meses depois, ele já tinha 18 anos e 1 mês, né? Então ele já era maior de idade. Mas, né, como o nosso Código Penal adotou a teoria da atividade, aí ele não será imputado, né, o crime de homicídio. Guerreiro, guerreira, finalizo mais uma questão de prova com você. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e venha acompanhar as dicas que eu posto diariamente voltadas para concurso público. Um forte abraço!